Bem, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9 de abril de 2022. Estamos hoje no Rio de Janeiro, não é? Porque viemos aqui ao Rio, mas segunda-feira já estaremos de volta a Petrópolis. E, se Deus quiser, continuaremos o nosso trabalho lá de Petrópolis. Então, hoje, todo sábado, nesse horário, das 16h15, nós estudamos essa obra, As Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, de Antônio César Perry de Carvalho. Nós estamos estudando o capítulo 13, que trata da Epístola aos Colossenses, exaltação do Cristo. E nós até começamos a falar dessa epístola. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos nós aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, para aprendermos um pouco mais dessa doutrina abençoada que tanto tem nos ajudado a caminhar com mais segurança, fazendo melhores escolhas, na certeza, Senhor, que esta doutrina é o Teu Evangelho redivivo. E assim, envolvidos pelas essas vibrações amorosas que vêm do alto, do coração dos espíritos amigos, nos sentimos protegidos, nos sentimos consolados e amparados. Mas sempre te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento em extrema necessidade, alguns doentes, alguns desequilibrados, mesmo os nossos irmãos desencarnados, que também necessitam, Senhor, da Tua imensa misericórdia. Então, te rogamos, ó Pai, que ampare a todos nós, Teus filhos, os homens do Calvário, que nós possamos, a cada dia que passa, buscarmos crescer em sabedoria, crescer em luz, em amor, para melhor trabalharmos em Tua seara, servindo ao Mestre Jesus e atendendo aos nossos irmãos. Que a Tua paz, Senhor, envolva os nossos corações, abençoando os nossos lares, nossas casas espíritas, e que possamos, com a Tua permissão, iniciar os nossos estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, se estão vendo o cenário um pouco diferente, é porque eu não estou em casa, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, então o cenário está um pouquinho diferente, mas não tem problema nenhum. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que hoje eu estive lá no CEOI, né? Na verdade, eu estive no CEOI na terça-feira e conversei com Bira, e tive hoje de novo, conversei com Bira. Então, depois de uma conversa que começou na terça e concluiu hoje, eu e o Bira, porque como vocês sabem, desde 1994 eu faço parte do CEOI, né? Eu fui uma das fundadoras do CEOI, eu cheguei no CEOI em junho de 94, o CEOI foi fundado em março de 94, e eu fiz parte da primeira diretoria do CEOI, né? Eu sou considerada uma das fundadoras do CEOI, assim como Bira, Rosângela e outros companheiros. E aí, na terça, conversando com o Bira, ele falou: Rose, você é daqui, você é aqui do CEOI. E essa casa que você está fundando aí, que você fundou aí com a Denise Menezes, aí em Petrópolis, não deixa de ser uma extensão do CEOI, já que você trabalhou tantos anos aqui no CEOI. Aí eu virei para ele e disse: de certa forma porque a gente se sente, né, muito ligado a Jesus Gonçalves. Então, deixa eu ver a mensagem, Denise mandou uma mensagem aqui para mim.
Ah, ela está falando, que eu falei do cenário para ela. Mas deixa assim mesmo, Denise, vai dar um pouquinho de trabalho, então deixa assim mesmo. Então eu conversei com ele, né? Então ele virou e disse assim, Rose, por que a Casa de Francisco de Assis, que é a Sociedade de Estudos de Francisco de Assis, não se torna uma extensão do CEOI? Aí eu vim para casa, conversei com a Denise, hoje eu voltei lá e falei, tudo bem. Então, o que, que nós temos? A nossa casa continua sendo a nossa casa, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nós continuamos com a nossa independência dos nossos estudos, das nossas palestras, tudo direitinho como sempre era antes. Mas devido a essa ligação que sempre tivemos há mais de 20 anos, olha, nós efetivamos que a Sociedade de Estudos Espíritas de Assis será um núcleo Jesus Gonçalves em Petrópolis, né? Então, nós somos aquelas casas co-irmãs. Então, a nossa casa, hoje, oficialmente, né, se torna uma extensão do CIOI, o núcleo Jesus Gonçalves. Então, estamos todos sob os mesmos cuidados, as mesmas atenções que o grupo do CEOI aqui na Rua Mapendi, 158, tem. Estamos todos sob a mesma proteção do Jesus Gonçalves. Então, participar da nossa casa é como participar do CEOI, porque nós somos aqui, seremos em Petrópolis, um núcleo do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Deu para vocês entenderem? É como um CEOI em Petrópolis. Só que ele tem o nome de Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Entre parênteses, Núcleo Jesus Gonçalves, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Tá? É só isso que eu gostaria de falar com vocês, essa novidade, né? Vocês estão numa casa, na Casa de Jesus também. Só que essa Casa de Jesus aqui de Petrópolis tem um outro nome, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, somos casas co-irmãs, casas coesas e um núcleo Jesus Gonçalves em Petrópolis, na região serrana. Então, é isso que eu queria passar para vocês como a novidade. Mas vamos lá começar o nosso estudo. Como eu falei, é esse livro. Eu vou fazer a leitura aqui, inicial, novamente do capítulo 13, porque na aula passada nós começamos a ler o PDF e não deu tempo de concluir. Então, eu vou fazer a leitura da abertura, né? E aí nós vamos entrar no nosso PDF para a gente dar continuação ao nosso estudo. Então, diz aqui no livro, Epístola aos Colossenses, capítulo 13, a exaltação do Cristo. Entre as cidades para as quais Paulo encaminhou epístolas, Colosso é a menos importante, porque, como nós vimos, Colosso era uma cidade pequenina, tá? E uma coisa interessante é que Paulo nunca tinha visitado Colosso, ele nunca visitou Colossos. A Epístola aos Colossenses teria sido redigida nos anos 61 e 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso, né? Acredita-se que ele estava preso em Roma. E Timóteo teria sido seu coautor, então essa epístola teria sido escrita a 4 mãos. Todavia, o estudioso Champlin, que nós já lemos o nome dele aqui algumas vezes, considera que é a epístola que mais exalta o Cristo. Apesar de ser uma das menores, escrita para uma cidade que economicamente, politicamente, não tinha grande importância, Colossos, tá? Mas foi essa epístola que mais ele exalta o Cristo. Uma questão importante que teria motivado Paulo seria sua forte posição sobre a ética cristã, também chamada exaltada cristologia, com o objetivo de se antepor aos chamados hereges do gnosticismo, né?
Como eu falei para vocês, gnosticismo é aquela doutrina que considera inútil, ou melhor, que pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica, usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançado em um nível espiritual. Então, o gnosticismo, ele, de uma certa maneira, desvaloriza o cristianismo, né? Então, Paulo, sabendo através do fundador da igreja de Colossos, que é Epáfras, foi ele que fundou a igreja de Colossos, já que Paulo nunca foi lá, ele vem trazer essa novidade para Paulo. E Paulo fica muito preocupado com a disseminação dessas notícias, essas notícias que são notícias que estão procurando, vamos dizer assim, desmoralizar o cristianismo, diminuir o cristianismo. E aí o que ele faz? Ele resolve escrever essa carta. Uma carta chamando a atenção para os princípios éticos do cristianismo. Por isso que essa carta, apesar de ser uma carta pequena, mas é a carta que mais exalta o cristianismo, mais exalta o Cristo, né? E ele, sabendo que eles estão começando a fazer esse trabalho, ele quer se antepor, se antecipar a esses hereges. Estes gnosticistas estariam influenciando a comunidade colossense. Nessa teoria, admite-se que os aeões seriam espíritos angelicais, que eles dizem existir, né? Que esses aeões seriam enviados do Cristo. O que seriam os aeões? Espíritos criados já puros. Anjos, aqueles anjos que a gente fala, né? Que existe na religião. Deixa eu ver se eu consigo fechar um pouquinho aquela cortina. São o que eles chamam de anjos, né? Que haveriam esses anjos, acho que melhorou um pouquinho, né? Que existiriam esses anjos, e esses anjos seriam seres especiais criados por Deus, já criados puros, e esses anjos que estariam dominando tudo. E eles dizem que Cristo seria um desses aeões, como tantos outros dotados de alguma missão terrena. Admitiam também que nosso corpo seria um veículo incurável do princípio do pecado, que não prejudicaria a alma, e que poucos homens seriam passíveis de redenção. Geravam uma imagem falsa de humildade, tá? Então, eles diziam que o nosso corpo, ele seria incurável do princípio do pecado, que enquanto o ser estiver encarnado, ele não poderia se elevar, ele não poderia se purificar, ele não poderia melhorar, né? E isso não traria nenhum prejuízo para a alma. Então, uma doutrina bastante equivocada. E traziam também uma imagem falsa de humildade. Então, uma doutrina muito estranha, e Paulo vai fazer um trabalho buscando destruir, desmistificar essa doutrina. Deixa eu ver aqui. Essa doutrina. Então, eu vou partilhar aqui o PDF com vocês para a gente dar continuidade ao nosso estudo, para a gente ver o que essa filosofia verdadeiramente pregava. É uma doutrina que, se você perceber, ela não é tão estranha nos dias atuais, não. A gente vai perceber isso. É uma doutrina que a gente percebe que ela tem muita coisa de moderno, ou melhor, que é utilizado nos dias atuais. Carta aos Colossenses, parte número 2, aula 42. Parte número 2, porque nós começamos na semana passada. Então, diz assim, isso aqui eu já tinha lido semana passada, mas eu vou repetir. O motivo da carta, o porquê Paulo escreve a carta aos Colossenses. Essa carta é circunstancial, responde a um problema concreto. Epáfras, que é chamado de
o evangelizador dos Colossenses, porque parece que ele esteve preso, ele era um gentio, um pagão, e ele esteve preso com Paulo. E durante o tempo em que ele esteve preso, Paulo o evangelizou. Depois que eles foram soltos, Epáfras voltou para a cidade dele, que é Colossos, e lá ele fundou uma igreja. Por isso que quando o problema começa a surgir, ele sai de Colossos e vai procurar Paulo, pedindo ajuda de Paulo. E Paulo escreve uma carta, que é essa carta aos Colossenses. Então ele é chamado por Paulo de o evangelizador dos Colossenses, né? Porque ele é o fundador da igreja de Colossos. E Epáfras veio perguntar a Paulo o que fazer diante de um problema que parecia ultrapassar a sua capacidade. Ele considerou um problema tão grave que estava vendo lá em Colossos, dessa invasão, dessa filosofia estranha, que ele se considerou não bem preparado para enfrentar. Por isso que ele veio buscar ajuda com Paulo. Paulo escreve a pedido de Epáfras para responder ao problema denunciado por este. Vamos lá, continuando aqui. Qual foi o problema em si? A comunidade colossense entrou em contato com uma filosofia. E esta filosofia ameaça desestabilizar toda a vida desses novos cristãos. Eram todos pagãos, foram convertidos ao cristianismo. Estes ficaram desnorteados. Tudo indica que a filosofia foi apresentada por um alguém que Paulo ficou sabendo o nome, porque Epáfras conta para ele, ó, quem levou essa filosofia lá para Colossos foi fulano de tal. Então, e ele contou quem ele era, de onde ele vinha, talvez até Paulo conhecesse, mas Paulo, quando quis escrever a carta, ele não quis dar nome ao cidadão. Ele fala de uma pessoa, mas ele não cita o nome dela, até para não fortalecer o indivíduo, né? Porque se ele cita o nome, todo mundo, oh meu Deus, é fulano, está trazendo. Então ele fala de um alguém, mas ele não cita o nome da pessoa que começou a espalhar essa filosofia. Então Paulo não quis nomear. Mas todos os leitores da carta, quer dizer, todos os irmãos colossenses, ao lerem a carta, já identificaram quem era aquele de quem Paulo estava falando. O que era essa filosofia? Naquele tempo, a palavra filosofia não tinha o sentido que tem hoje em dia, nem sequer o sentido que tinha no tempo dos grandes filósofos clássicos, como Platão e Aristóteles. Dava o nome de filosofia a qualquer doutrina sintética, quer dizer, doutrina pequena, doutrina sem expressão, sobre o mundo ou a vida, principalmente as doutrinas religiosas. Então, uma ideia que alguém trouxesse, mesmo que fosse um pouco esdrúxula, eles já chamavam de filosofia. Pelas alusões da epístola, podemos apenas reconstituir algumas áreas de reflexão desses filósofos que perturbaram tanto os colossenses. Juntemos aqui os dados da epístola. A filosofia que chegou até Colossos e que deixou Epáfras e Paulo tão incomodados, referia-se principalmente a várias potências ou vários tipos de potências. Essas potências recebem nesta epístola vários nomes e aparecem também em outras epístolas, ainda com menos ênfase. Então, essas potências vão ser chamadas de potestades, vão ser chamadas de anjos, vão ser chamadas de magos, vão receber esses nomes, entendeu? Então, eles vão ser chamados assim, por esses nomes. Potestades é um nome que eles vão usar muito para falar. As potestades. Então, eles vão sempre usar esses nomes para poder dar um destaque a esses seres, que seriam essas potências. Eu vou até só ler esse pedacinho aqui primeiro, quando ele diz assim, ó, Colossenses capítulo 1, 16 a 20. Ele vai dizer assim, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. É antes de tudo e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, é o seu corpo. Então ele vai dizer as potestades, então, ele vai usar sempre esses nomes para chamar atenção sobre isso, tá? Então, essas potências recebem nesse epístola vários nomes e aparecem também em outras epístolas, ainda que com menos ênfase. No capítulo 2, versículo de 9 a 15, eu estou procurando um trechinho que tem aqui, onde ele fala mais específico sobre esses nomes. Ele vai dizer aqui, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, são principados, autoridades, potestades, que ele chama, querendo dar um destaque a esses seres, tá? E a gente sabe que, na realidade, isso não existe. Esses seres especiais, eles não existem. Seres criados especiais pelo Senhor, que seriam os perfeitos, né? Esses seres especiais. A gente sabe que não tem nada disso. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Da mesma forma, então não haverá. Ele sempre vai falar, né? Principado, autoridade, potestades, esses nomes para poder qualificar essas potências. Totalmente diferente da forma como os outros homens são considerados. O que são essas potências? O Paulo aqui vai explicar. Em primeiro lugar, parece que são seres celestiais. Pertencem ao mundo do céu, tal como o mundo antigo entendia. Os querubins, né? Como a gente conheceu. Isto é, o mundo que está nas alturas sobre o mundo material da terra e do mar. Em alguns sistemas, as potências celestiais são associadas aos astros. E a gente até pode ver entre os gregos o Olimpo, né? Com Zeus, Palas Atenas, Adonis, seriam esses deuses, esses seres celestiais, totalmente diferentes dos homens, que tinham poderes especiais, né? Então, algumas potências celestiais são associadas aos astros. Pensa-se que movem os astros, ou lhes conferem a sua energia, Apolo, né? Zeus, aquele outro que comandava os mares, Odin. Então, a sua capacidade de conferir a sua energia, a sua capacidade de agir na Terra. Hércules, né? Os antigos pensavam que o mundo material estava completamente povoado e penetrado por forças celestiais. Então, que haviam esses grandes deuses, deuses do Olimpo, deuses do espaço, que a mitologia aí sempre apresenta, e que eles comandavam o mundo e tinham poderes sobre os homens. Por fim, a filosofia incluía também ritos e práticas que encaminhavam para o conhecimento superior. Podiam ser ritos de purificação ou de passagem, constituindo uma iniciação, um equivalente da circuncisão dos judeus e do batismo dos cristãos. Então, para que você pudesse se associar a uma dessas potências, você tinha que praticar certos ritos, né? Então, seriam ritos de purificação, semelhante aos judeus, que eles tinham os seus ritos de purificação, né? Ou de continuada de ascensão espiritual. Práticas de abstinência de certas comidas ou certas bebidas, ou prática de jejuns ou celebrações de dias consagrados às potências de acordo com o ritmo semanal, ou com o ritmo de lua, ou com o ritmo do ano. Então, de repente, naquele dia que se comemorava o nascimento, a morte, sei lá, ou a chegada na Terra daquela potência, então faziam-se festas. Existem, né? Aqui um deus, Baco, o deus do vinho, né? Então,
quando se comemorava o período de Baco, aqui na Terra aconteciam os chamados bacanais. O que eram os bacanais? Aquelas festas. O Império Romano, o Império Grego, participou muito disso. Então, Baco era um deus, era uma potência celestial. Então, a forma de se comemorar esse período, né, de Baco, que eu não sei se era um dia, mas acho que era tipo uma semana, aconteciam inúmeras festas regadas a muito vinho e muitas orgias, né? Sexo, uso de algum tipo de produtos que levam alucinógenos. Aí a gente vai ver que essa coisa não é tão, não está tão distante do nosso mundo, do nosso período, né? De vez em quando a gente não escuta falar, né? De repente a polícia chegou num certo lugar onde estava acontecendo uma festa, onde o pessoal disse assim, estava acontecendo de tudo ali. O pessoal fala assim, de tudo, né? Tinha sexo desvairado, uso de drogas, alucinógenos, muita bebida, e às vezes a coisa fica dura. Tem, por exemplo, existe aí uma coisa que eles chamam de raves. O que é uma rave? É uma festa, normalmente é num lugar afastado, às vezes é um sítio, uma fazenda, uma casa de praia, um lugar afastado. Essa festa normalmente é anunciada nas redes sociais. Ela começa, às vezes, na sexta-feira à tarde e termina na madrugada de segunda-feira. Às vezes, tipo assim, meia-noite de domingo. Mas até que todo mundo termine a festa, sai 3, 4 horas da manhã da segunda-feira. Eu me lembro que uma vez eu estava indo para o Recreio dos Bandeirantes, para a praia, e eu passei por um sítio. Isso era um domingo de manhã. E eu vi algumas pessoas saindo, né? Aqueles que não aguentam essa virada de sexta para sábado para domingo, segunda. Eu sei que era um sábado de manhã, e eu vi muitos jovens saindo da festa, sabe, num estado lastimável. Ainda alguns carregando garrafa de bebida na mão, outros sentados à beira da estrada, ali na Estrada dos Bandeirantes, né? Pegando van, outros pegando carro, outros indo para o ponto de ônibus, uns levando o outro nas costas. Isso era domingo, tipo assim, umas 9 horas da manhã. E aí eu estava no ônibus, o ônibus parou, tipo, do ônibus, assim, e eu virei pro rapaz e falei, nossa, de onde vem tanta gente? Ele falou, isso, essa aí é uma rave muito famosa. A festa começou na sexta-feira, às 6 horas da noite. Então ela virou de sexta para sábado, de sábado para domingo, e domingo de manhã alguns estavam indo embora. E aí o rapaz falou assim, mas ela só vai terminar essa rave do domingo à noite. Aí eu olhei para ele e disse assim, nossa, como esse pessoal aguenta? Ele falou, a senhora não sabe o que acontece aí. É muita bebida, é muita substância ilícita, e de tudo ali. Tem pessoas que tiram a roupa, a pessoa totalmente, né, já alucinada por tanta bebida, faz de tudo. Olha aí, poderíamos muito bem. Aí também tem muita música, né? Todo tipo de música. Olha aí, olha Baco aí, os bacanais de Baco, não é? Eram essas festas, né? Então, de acordo com o ritmo semanal, ou com o ritmo da lua, ou com o ritmo do ano, haviam essas comemorações para aquelas potências ditas celestiais. O que importa não é o conteúdo exato dessa filosofia, até porque não tem como resgatá-la na sua integralidade. Porque os documentos que falam dela, muita coisa se perdeu. Nós temos trechos, né? Temos alguns documentos citando, mas ela por completa não temos. Mas isso não importa. O importante é que Paulo rejeita radicalmente. O motivo que provocou a carta aos Colossenses foi a preocupação de Epáfras, que fundou a igreja de Colossos, diante da invasão dessa filosofia, e está entre aspas porque é uma pseudo-filosofia, estranha na comunidade jovem de Colossos. Epáfras conseguiu comunicar a Paulo a sua preocupação e este reagiu com energia. A carta está escrita com muita delicadeza por Paulo e prudência. Mas por quê? Porque Paulo não conhecia bem a população de Colossos.
Mas a resposta que contém é firme, radical, decisiva. Não deixa lugar à dúvida nem à controvérsia. Não é que o apóstolo esteja desconfiando dessa comunidade, né? Que ele escreve a carta com prudência, mas pela força das suas declarações, ele pretende dar-lhe mais segurança e mais capacidade de defender-se contra a penetração de ideias alheias à mensagem cristã. O fundo do problema. Na mente de Paulo, no problema dos colossenses, está em jogo todo o sentido do cristianismo. Não se trata de dogmas particulares, de coisas pequenas, de crenças mais ou menos importantes. Aqui entram em confronto duas mentalidades religiosas. E mais do que isso, dois comportamentos do ser humano diante de Deus. A mensagem cristã continua a estrutura fundamental da fé judaica e bíblica, porque foram os judeus que trouxeram a fé, não é, cristã. Por que cristã? Porque é da fé judaica de Abraão que vai sair o quê? O Cristo, o Messias, que vai trazer a luz ao mundo. Por isso que a estrutura fundamental dessa fé, ela é judaica e bíblica, porque está nos livros sagrados judaicos. Mas o mundo dos gregos, o mundo dos pagãos, tem da religião uma concepção diferente. Os pagãos tinham uma concepção diferente da concepção religiosa cristã. Na Epístola aos Colossenses, assistimos ao confronto entre o mundo bíblico, o da fé cristã, e o mundo grego, entre o mundo judaico de Jesus e o mundo dos paganismos contemporâneos. Em que consiste o confronto? Eis alguns caracteres que mostram as oposições entre a mentalidade cristã e a mentalidade pagã. A fé cristã é exclusiva, da mesma forma como a fé dos judeus do Antigo Testamento. Não pode compartilhar com outra religião ou outra fé, pois ela é compromisso pessoal com Deus e com Jesus. Por que isso? Porque na fé cristã você só pode aceitar um Deus. Você não pode aceitar que existam outros deuses. Por isso que ela não pode compartilhar com outra religião, outra fé. Então você não pode ter a religião cristã e querer trazer para a religião cristã outros deuses, outras potências celestiais para competir com Deus. Por isso que ela não compartilha com outra religião, pois ela é compromisso pessoal com Deus e com Jesus. Dar fé ao Deus da Bíblia, que é o Deus único, porque quando a gente fala Deus da Bíblia, o pessoal, Deus da Bíblia. Não, aqui a gente está falando, esse Deus da Bíblia é o Deus único. É o Deus Pai Criador. É fazer aliança com ele. Você lembra que Abraão fez uma aliança, Jacó fez uma aliança, o Moisés fez uma aliança, não foi? Lembra que nós estudamos sobre as alianças com Deus? Então, dar fé ao Deus da Bíblia é fazer aliança com ele, entrar em comunidade com ele e aceitar a obrigação de fidelidade. Qualquer concessão que você faz a outra religião é taxado de infidelidade. A fé em Jesus é a entrega de si próprio a ele de modo exclusivo. Então, está lá no Antigo Testamento, quando você pega o Antigo Testamento, e isso está aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Está lá, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Moisés, item 2. No item 2 está assim, onde está o Código Mosaico. Quem quiser abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Está lá, número 2, item 2. Na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, Pai Criador, promulgada no Monte Sinai. E a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma invariável, a outra apropriada aos costumes. A lei de Deus é invariável, não muda. A outra, que é dos homens, que é a lei mosaica, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo, é igual a Constituição.
Com o tempo, nós temos uma nova Constituição. E o item 1 desse código divino diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis, esses deuses estrangeiros, e não lhes prestareis culto soberano. Item 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então, está aqui. Qualquer concessão feita a outra religião, trazendo da outra religião a adoração ao Deus pagão, é taxado de infidelidade. E como Jesus é o enviado do Senhor para trazer os ensinos de Jesus, os ensinos do Senhor, a fé em Jesus representa a fé em Deus, porque ele é o representante do Senhor. É entrega de si próprio a ele de modo exclusivo. Então está aqui: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Daí, trazer um outro Deus para a religião judaica, porque Moisés era judeu e Jesus também, é uma infidelidade ao Senhor. Aí a gente entende por que Paulo estava preocupado, porque essa nova filosofia estava abrindo uma concessão à adoração de deuses estrangeiros. Entendeu? Na sociedade do Império Romano, e nós conhecemos um pouco, coexistem muitas religiões, procedentes de todas as regiões do Império. O Império Romano abarcava praticamente toda a Europa e uma parte da Ásia, do Oriente. Imagina quantas religiões não haviam nesse Império Romano. E o Império Romano, ele era aberto, ele abraçava tudo. Era o seguinte: o César dizia o seguinte: se você pagar os impostos e respeitar a minha figura como imperador, como seu senhor, você pode ter a religião que quiser. E Roma estava aberta a todas elas. Você podia entrar em Roma, adorar os deuses romanos, trazer seus deuses, e estava tudo muito bem, desde que você reconhecesse o imperador como divino, pagasse os impostos e obedecesse à justiça romana. Estava tudo maravilhoso. Tá? Cada um pode escolher à vontade. Muitos não escolhem uma religião, mas várias. Então, muitos romanos. E quando a gente fala romano, a gente diz o seguinte: aquele que era considerado integrante do império. Se você nasceu dentro do Império Romano, como Paulo nasceu, e tem uma carta que lhe dá a cidadania romana, você é romano. Então você podia abraçar quantas religiões você quisesse. Então eles tomam um pouco de tudo. Procuram uma religião que em cada situação da vida lhes fornece mais consolo. A gente nem sabe o que é isso, não é? Hoje em dia. Mais ajuda ou mais satisfação espiritual. Então cada um diz assim: o que me dá mais consolo, mais ajuda ou mais satisfação espiritual? Tô indo lá abraçar. No cristianismo, não foi o homem que escolheu, foi Deus. Entre os pagãos, porém, cada um escolhe livremente. Não escolhe de modo definitivo. Cada escolha é limitada e condicionada. Entre os pagãos, uma pessoa escolhe uma religião, os elementos da sua preferência, e deixa os outros e vai buscar
em busca de outras religiões, outros elementos mais interessantes. Então, uma semana você adora um Deus, você tem uma religião, na outra semana você pode ter outra, você pode ter na sua casa várias imagens de vários deuses, cada dia reza para um e está tudo bem. No cristianismo, a fé introduz o crente numa comunidade e pela comunidade do povo de Deus. A fé não se vive individualmente de modo separado, e sim comunitariamente. Ter fé em Cristo é entrar na vida da comunidade dos irmãos que compartilham essa mesma fé, aceitar um compromisso com essa comunidade. A fé cristã tem um ponto de apoio bem concreto, uma realidade material do nosso mundo, que é Jesus, ser corporal. Jesus não é uma potência celeste, não é um desses querubins da vida, que foi criado puro, perfeito, com asas nas costas. Ele foi um homem que encarnou na terra. Ele teve um corpo como nós. Ele bebeu água, ele comeu comida, ele sentiu frio, ele teve fome, ele sentiu dor, ele precisou de um pai e de uma mãe, de uma casa, recebeu uma educação, aprendeu a ler e escrever como um homem comum. Entendeu? O Jesus é o ser corporal com o qual os apóstolos tiveram contatos materiais, caminharam com ele pelas estradas, comeram com ele, beberam com ele, choraram com ele, riram com ele, foram às festas com ele, e para sempre vive corporalmente, porque sempre lembraremos, através do depoimento dos evangelistas, porque nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, contando o dia a dia de Jesus. Pescando, comendo, andando, curando, rindo, triste. Eles contam a vida de Jesus. E nós sempre teremos essa história da vida do homem Jesus. A fé não nos leva para o mundo de puras ideias ou para o mundo puramente celestial. A fé em Deus, a fé em Jesus, não nos leva para um devaneio, vivendo lá nas nuvens, não. A fé não é evasão para o mundo etéreo, incontrolável. Por isso a fé cristã não é refúgio num mundo situado fora do ser humano. A fé cristã não é um refúgio do mundo do dia a dia, do mundo das nossas dores, das nossas dificuldades, não. A fé cristã embarga tudo isso, porque Jesus viveu tudo isso enquanto foi homem aqui na Terra. Ele não vivia lá numa cabaninha no alto do Tibete, não. Ele vivia no meio do povo. Foi amado, criticado, preso, torturado, morto. Teve uma família, pai, mãe, irmãos, amigos. Ficou muito triste com a morte de João Batista, quando soube que Lázaro havia morrido, até depois saber que ainda não era uma morte verdadeira do corpo físico. Gostava de ir para a casa de Lázaro, se reunir com os amigos, para rir, porque todos aqueles amigos que estavam na casa de Lázaro tinham a mesma fé, era uma comunidade que abraçava a mesma fé. Então ele se sentia em casa. Era diferente de estar numa comunidade onde haviam pessoas de outra fé ou pessoas inimigas que queriam apresentar alguma armadilha para ele cair. Quando ele estava em meio a essas comunidades, onde haviam esses elementos estranhos, ele tinha que estar muito atento, porque ele sabia que eles queriam, de alguma forma, criar uma armadilha para ver se ele caía, não é? Com perguntas estranhas, com segundas, terceiras e quartas intenções. Mas quando ele estava entre os irmãos, entre os discípulos, a família, ele estava tranquilo, porque ele sabia que nenhum deles iria atentar contra ele. É isso que fala a fé cristã, essa fé da comunidade, né? E não essa fé situada fora do ser humano. As religiões pagãs daquele tempo, porém, são formas de evasão deste mundo terrestre.
para um mundo diferente, fora do nosso alcance. Imagina os gregos, Olimpo, viver lá no Olimpo, Zeus, o chefe, o grande deus que comandava todos os deuses, Hércules, né? Palas Atenas, aquela coisa, né? Totalmente diferente do dia a dia, né? Dos deuses que brigavam entre si, tinham ciúmes, um tirava, roubava a mulher do outro, um traiu o outro, havia toda aquela situação conflitante entre eles. Então, essa religião pagã era uma evasão desse mundo real. Este mundo espiritual está entregue à imaginação humana. A caminhada para tal mundo é fuga das duras realidades do mundo verdadeiro, do nosso mundo, do mundo terrestre. Porque a gente reencarna aqui para aprender o planeta. A reencarnação é uma oportunidade de estarmos numa escola, onde nós vamos crescer, vamos aprender. E viver nesse mundo do imaginário, tem gente que hoje em dia faz isso, né? Constrói um mundo da imaginação para fugir da vida real, do dia a dia. Mas é aqui, na reencarnação, é aqui na Terra, no dia a dia, que a gente cresce. Que a gente vai, né, buscando a evolução, que a gente vai aparando as nossas arestas. A fé cristã exige um agir consequente, o compromisso de fé e também o compromisso ético. Então, a fé cristã exige um agir consequente. É o compromisso de fé e o compromisso ético. A fé impõe comportamentos morais bem precisos e indiscutíveis. Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, não é? Aqui, ó. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o próximo, não desejais a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo. Então, são comportamentos morais, bem precisos e indiscutíveis. Trata-se de transformar a própria pessoa que vive a fé e de transformar o mundo. E foi o que, se eu não me engano, foi Ana Constantino que falou isso na aula anterior. A transformação do mundo passa pela nossa transformação. Eu me transformo, consequentemente o mundo vai se transformar. Não é o mundo que tem que se transformar para eu me transformar depois. Não, a coisa vem de dentro para fora. Eu me transformo. E aí o mundo, consequentemente, vai se transformar. A fé inaugura uma vida nova, que é vida de ativa transformação da realidade corporal e material, da realidade deste mundo. É a fé cristã, é a fé do pé no chão. É a fé do pé no chão, que é a vida de ativa transformação da realidade corporal e material da realidade deste mundo. Os pagãos daquele tempo, porém, procuravam viver experiências religiosas em contato com outro mundo. Este mundo aqui, que é o mundo do dia a dia, do pé no chão, não os interessa mais. Por isso, não buscam uma transformação moral, nem de si próprios, nem do mundo real, porque esse mundo para eles não interessa. Procuram as vias de acesso ao mundo superior, as práticas ascéticas, os ritos, os mandamentos são vias de acesso a essas experiências espirituais. O que eles pensam? Eu quero entrar nesse mundo da fantasia. Então, como é que eu vou entrar nesse mundo? Fazendo ritos. Aquelas práticas ascéticas, né? Vou ficar 20 anos sem tomar banho, sem cortar cabelo, comendo só o mínimo do mínimo do mínimo, usando aquelas roupas grosseiras. Oi? É a tal fé irracional, né? Exatamente. Perfeito, perfeito, Ana. É a fé irracional. São essas práticas, esses ritos, seguindo certos mandamentos, para que você possa entrar nesse mundo espiritual. Nós temos isso atualmente. Há uns anos atrás tinha aquela
um grupo lá que fazia adoração ao Santo Daime, lembra? Que era um chá alucinógeno lá no norte do Brasil, pegava ali a região do Pantanal, selva amazônica, toda essa parte no centro-norte do Brasil, aonde se reuniam aquelas comunidades ali e tomavam um chá alucinógeno, e aí começavam a ver um monte de coisa, né? Então, uma forma que eles tinham de penetrar nesse mundo era através da ingestão do chá, de um ritual aonde eles ingeriam o chá e esse chá permitia a entrada desse mundo que eles consideravam o mundo superior. Por que eles faziam isso? Porque esse mundo daqui não interessava mais a eles. Muitos se perderam nessa história, né? Muitos se perderam. Então, não tem um conteúdo moral, tá? Esses ritos são vias de acesso a essas experiências, essa filosofia da irracionalidade, como disse a Ana Constantino. Não tem conteúdo moral. A sua finalidade é o conhecimento melhor e mais profundo das realidades celestiais. É isso que eles querem conhecer. Nada de saber que tem que trabalhar, tem que suar para ganhar o pão de cada dia. Nada disso. O negócio é buscar conhecer melhor esse mundo das realidades celestiais. É você querer fazer viagem astral, ser projecciologista, viajar pelos astros, sabe? Hoje eu estou lá em Plutão, amanhã eu estou em Saturno, depois eu estou em Júpiter, fazer essas viagens assim, essa coisa por aí, né? Ora, os colossenses são cristãos novos, recém-batizados, recém-convertidos. Não devem ter mais do que 2 ou 3 anos de vida cristã. Deixaram as religiões pagãs. A sua boa vontade está fora de dúvida. São pessoas de boa vontade, deixaram a religião pagã de lado. São novos cristãos, tá? Converteram-se, renunciaram a todas as suas religiões anteriores. Tem gente que renunciou a 4, 5 religiões, como nós vimos. Mas por falta de informação ou falta de experiência, eles ainda podem cair nas mãos dos sedutores. Gente, nós estamos no século XXI. Tem gente hoje ainda que já conhece a doutrina cristã pelo menos há 2000 anos e que ainda se deixam seduzir por essas filosofias estranhas. Não é verdade? Então, Paulo estava mais do que certo em se preocupar com os colossenses. Se hoje, 2000 anos depois, tem gente que ainda se deixa arrastar por essas filosofias, imagina os colossenses que tinham apenas 2, 3 anos de conversão. Se aparece no meio deles, dos colossenses, um doutor sabido, capaz de explicar que não há nada no cristianismo que se opõe às suas doutrinas ou às suas práticas religiosas, os colossenses são capazes de não perceber a armadilha. Ele chega e diz, não, a religião que Epáfras trouxe para vocês, que ele conheceu com Paulo e que Paulo recebeu de Jesus, ela é aberta, ela é democrática. Essa história de fidelidade, isso é mentira, ela aceita tudo. E dependendo da capacidade de expor o verbo desse cidadão, ele pode seduzir muita gente. Daí a necessidade de uma séria advertência. Daí a carta aos Colossenses ser uma exaltação ao Cristo. Trata-se de enraizar profundamente a novidade religiosa que constitui a fé cristã. Então é preciso fazer com que o cristianismo, que para eles era uma novidade, não é? Que eles não conheciam, eram pagãos, e seja colocado de forma muito profunda na mente desses colossenses. O compromisso com Cristo situa-se além de todas as experiências religiosas, das preferências subjetivas. Numa palavra, no paganismo, o sujeito escolhe de acordo com o seu gosto pessoal. No cristianismo, ele é escolhido.
e a sua vida já não depende do gosto pessoal, e sim de Cristo que manda e conduz. Lembra quando nós vimos, quando Mateus é convidado por Jesus para fazer parte do seu apostolado? Mateus estava trabalhando, ele era um coletor de impostos, um funcionário do Império Romano. Jesus está passando e o convida. E ele vê. Por que Jesus o convida? Porque Jesus o escolheu. Por que Paulo é o vosso escolhido? Porque Jesus o escolheu. Jesus escolheu os 12. Jesus escolheu a cada um de nós. Ele passa por nossas vidas e nos escolhe. E essa escolha é um convite para segui-lo. Agora eu tenho livre-arbítrio. Eu posso aceitar o convite ou não. Olha aí, ó, a parábola das bodas. O que diz ela na parábola das bodas? Que o Senhor, né? Deixa eu só pegar aqui. A parábola das bodas diz assim. Ele diz, o reino de Deus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa. Então, nós somos convidados a participar dessa grande festa. E se eu recebo o convite, ora, é qualquer um que pode ir na festa? Claro que não. É só quem recebeu o convite. Jesus passou por nós e nos convidou. Então, eu fui convidada, eu fui escolhida, nós fomos escolhidos. Então, a partir do momento que eu sou escolhido e aceito, a minha vida já não depende do gosto pessoal, e sim de Cristo, que manda e conduz. A argumentação da epístola. Vamos ver aqui sobre essa argumentação. Para enfrentar os seus adversários, por esses 3 lados, Paulo invoca um só argumento, Cristo. Então, ele vai apresentar aqui. Quando essa epístola fala em Cristo, este nome sempre apela para 2 realidades concretas. Cristo é bem diferente das potências celestiais, pois Cristo foi e é também um ser humano. Ele viveu como nós. Não é uma potência celestial, um Adonis, um Hércules, um Zeus, um Apolo, não. Ele foi homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Morreu na cruz. A cruz é aqui a prova do caráter sério, real, verdadeiro de Cristo. Ele não virou fumacinha quando pregaram ele na cruz. Quando disseram assim, vamos pregar ele na cruz, ele podia virar fumacinha. Ele não virou fumacinha. Entendeu? A cruz é a prova do caráter sério, real, verdadeiro de Cristo, diferente das potências, cuja existência se distingue dificilmente das especulações teóricas ou imaginárias. O Cristo que se invoca aqui é um Cristo concreto, o Cristo da cruz, o Cristo homem, e não o Cristo fantasia. Por isso, Kardec condena a teoria do corpo fluídico do Cristo. Entendeu? Porque aquele não era o Cristo homem, era o Cristo no ser imaginário, né? Por outro lado, Cristo não está separado da igreja. Aqui, lembra o que é a igreja? É uma reunião de almas. Quando ele fala igreja, está entre aspas, igreja aqui não é um prédio, tá? É uma assembleia de pessoas comungando da mesma fé. Isso é igreja. Cristo não está separado da igreja. E a igreja, está presente nas comunidades concretas. Cristo não é separável do seu corpo, que é a igreja. Ele faz parte dessa assembleia, dessa comunidade. Desse modo, Cristo é corporal por 2 lados. Porque tem um corpo que morreu na cruz. E porque este corpo é a comunidade concreta dos colossenses. E todas as comunidades em que se realiza a igreja, a Assembleia Total do Povo de Deus. Então, Cristo está entre nós, a sua fé, os seus ensinos. Ele se representa através de tudo isso. É uma coisa concreta. Paulo não insiste tanto na natureza divina como na natureza humana ao escrever essa carta.
Ele não se preocupa com certos detalhes que em outras cartas ele insistiu. Aqui essa carta é diferente. Ele quer mostrar que o Cristo não existe no mundo de puras especulações vazias. Quer mostrar que Cristo é um ser concreto com o qual se cria um compromisso concreto. Compromisso com uma comunidade concreta, compromisso para viver uma vida nova, bem determinada pela prática dos cristãos. Tá? Então, é um compromisso com uma realidade. Não tem fantasia aqui. Não tem chá disso, não tem ritual daquilo. Para seguir o Cristo é preciso abraçar uma vida nova, bem determinada pela prática dos cristãos, pela prática cristã baseada nos ensinos do Mestre. A sabedoria cristã não é evasão para o mundo de ideias, mas a aplicação de uma vida concreta, comunitária e fiel. Isso é o verdadeiro cristianismo. É isso que Paulo não quer que se perca, que os colossenses recém-convertidos se deixem envolver por uma fantasia, entendeu? E essa mensagem, né? Lembrando que a sabedoria cristã não é evasão para o mundo de ideias, mas aplicação de uma vida concreta, comunitária e fiel. E isso nós temos que estar muito atentos. Por quê? Porque no mundo em que nós vivemos hoje, e a gente vai falar aqui vamos ser mais específicos, vamos falar do espiritismo. Vamos esquecer de lado as outras religiões. Nós vemos pessoas que seguem outras doutrinas, né? que estão mesmo dentro que se dizem espíritas, que às vezes começam a querendo trazer para dentro do espiritismo umas ideias meio mirabolantes. A gente não escuta isso de vez em quando? A gente vê pessoas chegando, não, eu sou espírita, mas Kardec... Aí já começa por aí. Kardec está superado, é preciso fazer uma revisão da doutrina, tem umas coisas aqui que são arcaicas, esse negócio de estudar. Para estudar a Bíblia, que história é essa? A Bíblia é um livro superado. Espírita não tem que andar com a Bíblia debaixo do braço. Isso é coisa dos crentes, isso é coisa dos católicos. Espírita não tem que estudar evangelho, versículo. Aí ele esquece. Aí você diz assim, mas peraí, mas Kardec colocou aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. Aí no item 1, bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. O meu evangelho aqui é antiguinho. Então tá lá. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Aí o cara vai dizer, por isso que eu estou dizendo que Kardec é superado. Porque Kardec coloca esse negócio aqui de evangelho da Bíblia no Evangelho segundo o Espiritismo. E está misturando as coisas. O Espiritismo é ciência, é filosofia. Esse negócio de São Mateus, capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados que têm puro coração, esse negócio de evangelho segundo o Espiritismo, isso é coisa de igreja. A gente tem que mudar a nossa cabeça. O Espiritismo, me segue, porque eu apresento o Espiritismo progressista. Aí muita gente, que coisa boa. Vamos seguir o Espiritismo progressista, da ciência, né? Da tecnologia. Esse negócio de evangelho, bobagem, isso. Kardec precisa ser repaginado. É isso que Paulo está falando.
É disso que Paulo está falando. Essas filosofias estranhas, que não querem estar comprometidas com Cristo, que estão praticamente trazendo outros deuses, quando o verdadeiro cristianismo é o cristianismo redivivo. E ele é fiel a um Deus só, ao Pai Criador. Mas esses modernos que tem por aí estão abraçando essas teorias estranhas. É isso que Paulo está chamando a atenção. Que dizem que é bobagem você fazer uma prece antes do início de um estudo. Não, estudo. Para que eu vou fazer uma prece no início do estudo? Estudo, é ciência. Não tem nada a ver. Vocês perceberam como a carta aos Colossenses, essa carta que exalta, né, o Cristo, apesar de ser uma das menores em tamanho, ela é atual? Quantos espíritas estão abraçando essas filosofias estranhas que Epáfras viu chegar em Colossos e ficou tão preocupado com ela que se achou incompetente para tratar dela sozinho. Incompetente no sentido de achar que o conhecimento dele não era suficiente para combater isso. E aí ele vai buscar Paulo. Ele vai buscar Paulo. E Paulo, com a ajuda de Timóteo, que era um profundo conhecedor da doutrina, eles vão combater essa filosofia. Vão procurar fazer com que os colossenses interiorizassem com muita profundidade, com muita força, o verdadeiro cristianismo. Porque quando essa filosofia que ameaçava, já estava por ali, entrasse direto, ela fosse rechaçada. Porque Epáfras sentiu que ela estava se aproximando. O sujeito chegava lá, falava uma coisinha, mas ele ainda não tinha apresentado os documentos dele. Aí Epáfras chamou Paulo e disse assim, corre lá. E Paulo disse, eu vou entrar de sola, vou ali ser firme antes que eles se apresentem. Porque quando eles se apresentarem, a comunidade Colossos não vai se deixar seduzir, porque a ideia do verdadeiro cristianismo estará bem consolidada. Nós estamos aí 2000 anos depois, e aí a gente vê de vez em quando aparecer umas filosofias estranhas. E muita gente que se diz espírita, estudioso da doutrina, começa a abraçar. Por quê? Porque essas filosofias fazem concessões. Entendeu? Concessões que o cristianismo, que o espiritismo não faz. É a tal da vírgula. O cara quer uma vírgula. Eu sou espírita. Eu sou seguidor de Jesus. Mas qual o problema de ter um 38 na minha casa carregado para defender a minha propriedade se alguém mal avisado pular o muro da minha casa? Entendeu? Percebeu? Isso é só uma coisinha. Só que o cristianismo diz, não matarás. Ponto. Não. Mas a minha casa tem um valor. Eu tenho muitos objetos de valor dentro da minha casa. Coloca um alarme. Não tem essas empresas aí de segurança? Se você tem posses, contrata uma empresa de segurança. A empresa está até fazendo uma caridade, sabe por quê? Ela tem funcionários. Quando você contrata essa empresa, você não está pagando a empresa? Tá. A empresa vai pagar os funcionários. A empresa sustenta famílias. Você não estará colaborando com o sustento dessas famílias? Sim. Você vai lá,
do ponto de vista legal, faz um contrato, compra o produto. A empresa tem 100, 200, 300 funcionários. Cada funcionário tem uma família. O seu dinheiro vai ajudar a sustentar esses funcionários. Então, você botou lá. Houve algum problema? A empresa vem, aciona o alarme, chama a polícia, faz tudo direitinho. Mas não, você quer ter um instrumento ali na sua mão e você quer que a doutrina apoie isso. E outras coisinhas mais. Isso é só um exemplo bobo. E outras coisinhas mais. São as tais concessões. Só que o espiritismo, a doutrina espírita não faz essas concessões. Ou você está com Cristo e segue os ensinos dele, ou não está. Ou não está. Por isso a carta aos Colossenses é tão atual, tão importante para todos nós. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a essa aula de hoje, que nós vamos encerrar? Oi, Rose. Pode falar. Esse estudo de hoje, né? Você vê que Paulo lá há 2000 anos atrás, mais ou menos isso, já enfrentava um tipo de situação de confrontar-se com filosofias novas. E a gente hoje vê, né? Você já comentou isso. Por exemplo, eu já tive informações de centros assim, até muito conceituados estudando ufologia. Que isso? Entendeu? Quem estude, tudo bem, mas não que traga para a doutrina. E o pior é que ele quer estudar e trazer para a doutrina. Pois é. E aí é um contrassenso, e a gente tem que estar muito atento a isso, né? Exatamente. Você pode estudar tudo. Você quer estudar sobre os cristais? Ótimo. Você quer estudar sobre uma ciência aí, que eu esqueci o nome das cores, que a pessoa usa as cores aí para fazer tratamento médico, você quer estudar sobre cronologia, cromoterapia, você quer estudar sobre cristais, você quer estudar sobre massoterapia, tudo isso aí você pode estudar o que você quiser, mas o que você não pode é trazer isso para dentro da casa espírita. Querer trazer essas ciências para dentro da casa espírita e tratá-las como práticas espíritas. Não pode. Se você fizer isso, é a tal da concessão, é a tal da infidelidade. Entendeu? Porque o cristianismo não abraça nada disso. Respeita. Você pode usar isso como você quiser na sua vida. São coisas boas, bonitas, que ajudam as pessoas. Mas não é doutrina espírita. E doutrina espírita é cristianismo. Não é. Entendeu? Usar aquelas roupas que os xamãs usam, esse tipo de coisa que a gente sabe, né? Não é doutrina espírita. É espiritualismo. Tudo saudável, bom, não tem problema nenhum. O espiritismo não é contra isso. Mas você não pode abrir brecha. Dentro da casa espírita, oferecer uma salinha para fazer cromoterapia, para fazer tratamento com cristais, com florais de bar. Você não pode. Você não pode. Entendeu? Tem que se tomar cuidado com isso. Porque aí começa. Poxa, se deixou a cromoterapia, por que eu não posso ter o floral de bar? Por que eu não posso ter a massoterapia? Por que eu não posso ter o negócio lá dos cristais? E aí você começa, entendeu? Começa a abrir para um monte de coisa. E aí vai dar confusão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Muito cuidado com isso. E é isso que Paulo está chamando a atenção. E é isso que a gente tem visto muito. Não é essa crítica a Kardec. Por que ser assim, sabe? Não, é aquilo. Essas concessões são perigosas. Você começa hoje com uma coisa pequenininha. E sempre começa pequenininho. Daqui a pouco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Às vezes é uma sugestão até da espiritualidade que oferece isso para casa. Aí a pessoa fica assim, puxa, foi o orientador espiritual da casa que disse para a gente fazer. Começa a testar. Já que foi o orientador espiritual da casa, vamos abraçar, né? Quem será esse orientador espiritual? Então a gente também tem que estar atento a isso. Às vezes não vem através dos homens, vem através da espiritualidade. E você vai, mas é espírito que mandou, eu tenho que obedecer. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. E sempre colocar isso na cabeça, eu sou fiel ao Cristo, eu sou fiel ao Deus Pai Criador. Não tem outros deuses para mim. É o que está no Evangelho e acabou. É isso que nós temos que estar firmes e conscientes. Certo? Tudo bem para todo mundo? Então, nós vamos encerrar o nosso estudo, lembrando a todos, que alguns chegaram depois, que a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, é, a partir de hoje, um núcleo Jesus Gonçalves. É uma extensão da Casa de Jesus Gonçalves. É uma extensão do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Continua com seu nome, com sua independência, com seus trabalhos. Mas, do ponto de vista espiritual, ela passa a ser uma extensão da Casa Jesus Gonçalves, que é o CEOI, é o núcleo Jesus Gonçalves em Petrópolis, Rio de Janeiro. Tá bom? Isso foi uma coisa acordada entre eu e o Bira, nesse fim de semana que eu estive aqui no Rio. Eu estive reunida com ele 2 vezes, e nós ficamos assim. Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, núcleo Jesus Gonçalves em Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, vocês não estão fazendo estudos numa casa estranha, numa casa diferente, numa outra casa espírita. Vocês estão fazendo um curso numa casa que é um núcleo Jesus Gonçalves, na região serrana. Tá bom? Então, eu adorei, achei muito bom. Isso, vocês estão fazendo estudo dentro do CEOI. Dentro do CEOI. Porque, afinal de contas, foi onde a maioria de nós iniciou. E não teremos como nos distanciarmos disso. Ô, Rose, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Estamos aqui tudo junto. Nada é por acaso. Então, nós pertencemos. Na verdade, que a Aninha Brito falou aqui uma coisa, deixa eu ver. Ela colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ela colocou assim, até que porque somos das duas há muito tempo. Não somos das duas, nós somos de uma só. Porque a Casa de Jesus, a Sociedade de Estudos é uma casa só. É uma casa só, localizada em 2... entendi. É a Casa de Jesus, é a Casa de Jesus, localizada em 2 regiões diferentes, Rio de Janeiro e região serrana. Tá? Então, somos uma única casa espírita, com 2 sedes, CEOI, Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Rio de Janeiro, Petrópolis. É uma comunidade espiritual só. É uma casa, somos casas irmãs, não é? Somos um núcleo aqui. Então, ela botou aqui, muito bem, até porque somos das duas há muito tempo, de Jesus, né? Claro, somos todos aqui integrantes da Casa de Jesus Gonçalves. Estamos todos sob a proteção de Jesus Gonçalves e de Francisco de Assis e de Jesus. Então, estamos todos em casa, podemos dizer assim, né, Aninha? É isso aí. E continuando a trabalhar intensamente, todos nós. Então, nós vamos encerrar aqui
o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para minha amiga Ana Brito abrir aí o microfone dela e fazer a prece de encerramento. Faz a prece aí, Aninha, para gente. Tá, faço sim. E assim, Senhor, nós lhe agradecemos muito, Senhor, por estar